E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao quadro de leitura de imagens do Poder do Flash dessa semana. Essas são as 5 imagens que vão ser lidas pelo Yuri hoje. Isso aí. O nosso quadro, para quem não sabe, né, é o nosso quadro de leitura de imagens, onde a gente ensina como foram feitas as fotos, né, como eu fiz essas fotos, onde eu explico como eu fiz as minhas fotos, e também uma grande oportunidade para quem quer aprender a fazer fotos incríveis com flash fora da câmera, né? Que a leitura de imagens, ela nos dá uma outra visão sobre a fotografia, né? Vendo os bastidores dela, como ela foi feita, como ela foi pensada, né? Para mim fez uma grande diferença na minha carreira, a partir do momento que eu comecei a pensar nas imagens, né? Como elas foram feitas. Não só nas minhas imagens, mas nas imagens de fotógrafos que eu sempre me inspirei, né? Fotógrafos ali que eram referências na fotografia com flash, na fotografia de moda, enfim. Quando a gente começa a pensar em como aquela fotografia foi feita, a gente está fazendo uma engenharia reversa, né, de como também fazer uma fotografia com as mesmas características de iluminação. Muito bem. É um jeito de estudar, né? Olhar outra foto, ver Exato. como ela foi pensada, ver nas sombras. Como que a sombra foi pensada, exatamente. A gente fala muito que a sombra, ela é o GPS, né? Que ao invés de tentar eliminar as sombras, a gente deve usar elas para nos guiar, para criar nossa iluminação, né? Então, a leitura de imagens é um quadro muito rico e eu recebo mensagens diariamente, né? Em agradecimento, porque através desse quadro, nossos seguidores, nossos alunos, eles conseguem também reproduzir fotografias incríveis com flash, lendo aquelas imagens, como elas foram feitas, como elas foram pensadas e clicadas também. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar com essa foto linda da Dai. Vamos. Essa foto é incrível, é uma das minhas fotos preferidas, Curto sabia? muito essa fotografia. Eu acho ela também incrível. Então vamos ler ela. Vamos lá. Vamos lá. Essa fotografia foi uma das primeiras do ensaio, né? Não sei se tu lembra, foi uma das primeiras do ensaio. E pra gente fazer essa foto, antes a gente precisava pensar no conceito dela, né? Porque antes de toda e qualquer fotografia, a gente deve saber o que a gente quer fazer, o que a gente está buscando, né? Que isso não sirva para a gente ficar engessado, mas sirva assim como um norte, né? Como uma bússola. Então, eu sempre, antes de qualquer trabalho, eu penso o que a gente quer passar naquele trabalho, né? Ou qual é a mensagem que a gente quer passar dentro daquele trabalho. E também coloco essa mensagem dentro de cada fotografia naquele trabalho. Por quê? Uma fotografia não pode ficar totalmente desconexa dentro daquele conceito de trabalho, né? Não existe uma regra, nossa, meu Deus, essa fotografia ficou com uma luz diferente. Não é em relação a isso. Uma edição diferente. Uma edição um pouco diferente, né? Ela não pode ficar totalmente desconexa, né? Ela tem que ter uma coisa a ver, algum conceito ali. Se a gente pegar essa fotografia, tá? Essa fotografia, que é a primeira foto do trabalho ali, uma das primeiras, né? Que saíram ali. E pegar as últimas fotos, pode ver que a fotografia, ela mantém uma linguagem muito forte, uma linguagem muito impactante, mas características diferentes de iluminação, tá? Por exemplo, essa fotografia aqui a gente fez de dia, então a intensidade de luz do fundo e a intensidade de luz do primeiro plano ali, ela tá muito bem equilibrada, Sim. né? E eu optei por manter essa intensidade de luz forte no fundo. Essa foto foi feita bem no início, tipo 2, 3 horas da tarde. 3 da tarde, 2h30, forte, isso, né? muito forte. Eu tinha a opção de escurecer aquele fundo ali e manter para aquelas fotografias que a gente fez não muito tempo depois, que era aquele fundão escuro impactante. Mas eu queria, nessa fotografia, cores mais vibrantes, cores mais que saltam aos nossos olhos, né? Então eu aproveitei aquele céuzão que estava totalmente clean, né? Ele não é um céu que eu curto muito. Nossa, como eu amo o céu azul. Não curto muito. Mas quando eu vejo uma oportunidade de criar, né? Então essa é uma fotografia com uma composição limpa.
E dentro da linguagem tem algumas coisas que chamam a atenção. E eu já vou perguntar para vocês aí o que mais chama a atenção nessa foto. Tem coisas ali marcantes que nos incomodam, mas ao mesmo tempo não incomoda tanto, não é algo que prejudique a imagem, né? Eu fiz essa fotografia pensada ali para equilibrar bem a luz de fundo com a luz do primeiro plano. Perceba que no pé dela ali tem os prédios ali no pé dela. Aqui, né? E também aqui do lado, ó, tem uma abinha que é o contorno da lancha ali, né? Uma proteção da lancha. Tá. Mas o que nos chama a atenção nessa fotografia que talvez incomoda um pouco, né? Que talvez incomoda. Eu fiz na edição, tirei esses prédios ali, né? Optei por tirar esses prédios também, mas não curti tanto. Faltou alguma coisinha, um elementozinho ali. Dentro da linguagem fotográfica, tem um conceito que se chama punctum e studium, né? Quando a gente vai estudar a fundo linguagem fotográfica, a gente vai... isso, claro, não deve... Cara, não estuda isso que é muito chato, tá? Eu só tô falando que existe e que faz muito sentido quando a gente vai ler uma fotografia como essa. Existe o conceito punctum. O que é o conceito punctum? Alguma coisa muito que me chamou muito a atenção de cara ali nessa imagem, que a gente não esquece de forma alguma e que nos incomoda, que nos chama os olhos de alguma forma aquilo ali, e aquilo ali pode ou não fazer sentido dentro daquela imagem, pode ou não acrescentar dentro da nossa imagem. Então não é que toda imagem deve buscar um punctum, né? Um punctum é um ponto ali muito específico da imagem que está ali nos incomodando naquela leitura. Eu vejo aqueles prédios como o punctum dessa imagem, né? Não tem como a gente... Tipo, o olho bate ali e incomoda. O que ele tá fazendo ali, né? Isso, o olho bate ali e é uma coisa marcante da fotografia. É o ponto dessa fotografia. Não necessariamente nessa fotografia está acrescentando. Nessa foto, eu optei por deixar, porque na edição ele ficou... Parece que eu senti falta do prédio. Ele parece que ficou lavado. Com né? Antes e depois ali. Isso. Antes e depois. Então eu optei por manter. Lembrei lá do punctum que eu estudei lá na linguagem fotográfica e optei por deixar ele porque me dá um tempero de personalidade para essa fotografia. Nos remete aonde? Ele te localiza. Ele te dá um ponto de referência, exatamente. né? Pô, tem um prédio ali e tal. Não tipo foi num assim, estúdio. Exatamente. Né? Poderia muito. Cidade. Isso, exato. Exatamente. E o que é o conceito do estúdio? O conceito do estúdio é tudo que tem de elemento ali dentro dessa fotografia, né? E faz sentido. E a gente consegue perceber ali um padrão. Por exemplo, tem um banco. Então, ela está em cima de um banco. Ela está com um conceito de moda. E lá dentro do estúdio está o conceito que foi feito essa fotografia, né? Como, por exemplo, ela está ali de biquíni, de blusão. Putz, tá uma coisa, né? Que não conversa. Isso, que não conversa. Tem um contraste ali. Tem um contraste. Ela está de bota no barco. Quem entende de barco... Sabe que não pode usar. Exato, tem toda uma história. O estúdio, a gente tem uma história com cada elemento dessa imagem. Eu posso puxar um elemento dessa imagem e contar uma história em particular. Como, por exemplo, tô viajando na leitura aqui, mas é massa pra gente exercitar, né, o nosso olhar. Sempre que a gente estiver fotografando, a gente tem que pensar, isso está somando ou não está somando na minha fotografia? Que sentido faz? Olha o quão fundo a gente pode ir na leitura de imagem, né? Então, essa bota pode contar uma história, aonde ela está sentada, por que ela está sentada ali na ponta, aquela aba de proteção ali lateral, dá para entender que remete à lancha, que ela está assim numa lancha, em alguma coisa que é fora do padrão, né? Dá para ver o prédio lá e também o prédio pode se encaixar dentro do estúdio, então tudo isso pode se conversar ali dentro da imagem, né? E lendo agora essa imagem tecnicamente, como que essa fotografia foi feita tecnicamente, né? Que é uma leitura mais fria da imagem. Putz, preto no branco, né? Como é que a gente faz essa leitura então? A intensidade de luz no fundo tá forte, a intensidade de luz tá forte. A intensidade de luz para modelo também tá forte.
né? Então, tá bem equilibrado. Tá bem equilibrada essa luz. Eu poderia também optar por deixar o fundo escuro e destacar o modelo, mas aqui ela tá sendo destacada ali nessa imagem em um contraste de cores, e isso a gente pode usar na nossa fotografia, é uma grande arma ali para a gente criar personalidade para nossa imagem, para a gente chamar os olhos, para a gente chamar a atenção com a fotografia. Então ela é uma composição limpa, e aonde bate o olho ali, perceba que tem uma parte bem específica da imagem ali, aonde tem muita textura, né, que é no blusão dela, e a gente tem 2 pontos de luz nessa foto. 2 pontos de luz, sendo que um ponto de luz é a luz do flash e o outro ponto de luz é a luz do sol, né? Sendo usada como recorte ali. Aqui, né? Isso, sendo usada como recorte. Então perceba que a luz do sol e a luz do flash estão conversando em plena sintonia. Elas meio que se misturam ali dentro da fotografia. Total. Se a gente analisar a perna dela ali, aonde bate, né, o brilho mais alto de luz, que a gente chama a especularidade da luz, né? Aonde bate o brilho mais alto de luz ali na perna dela, desse lado aqui, ó, é de um ponto de luz, que é o sol. E desse outro lado aqui, é do flash, né? Então tá perfeito, né? Tá muito conversando muito. Então como que a gente ajusta essa intensidade da luz? Com a carga do flash, com a distância do flash, né? A distância do flash a gente vai estar alterando ali na intensidade da luz. Então essa fotografia, ela está conversando a luz ambiente com a luz do flash. Coisa que muita gente se bloqueia, né? Quando pensa em fotografar com flash. Vou deixar muito claro aqui. Para fotografar com flash, a gente não precisa abandonar a luz natural. E para fotografar com luz natural, não necessariamente também precisa não fotografar com flash. A gente pode misturar essas duas luzes. Não precisa escolher uma ou outra. Não precisa ser uma decisão, né? Claro que dentro de um trabalho a gente pode sim fazer algumas fotos que, por exemplo, eu estou numa sala totalmente fechada, eu estou num estúdio. Eu preciso usar só a luz do flash, né? Eu tô lá num sol rachando, mas com uma luz linda lá, exatamente onde eu quero. Preciso adicionar o flash vai me acrescentar nessa fotografia. Se o flash não for acrescentar, não usa o flash. Mas se ele for acrescentar, em que muitas situações a gente pode achar que não, mas ele acrescenta, né? Como essa situação aqui. Poderia ter posto ela ali com um rebatedor, poderia ter posto ela virada para o sol, né? Mas ali eu ia ter pouquíssimo controle de direção de modelo. Com ela ali ela tava tipo numa sombra ali, né? Com o rosto dela na sombra. Com ela na sombra, eu tenho controle absoluto da direção de modelo para ela ali. Controle absoluto. Por quê? Para onde eu disse para ela ajustar o rosto, as pernas, da forma que fosse, eu ia mandar minha luz de acordo como eu quisesse ali, com a minha preferência. Então, eu usei um ponto de luz artificial, que é o Octabox. Usei um Octabox bem frontal, com aquela minha luz encaixada, né? Luz encaixada no rosto da modelo. Conversando extremamente, uma conversa extremamente sinfônica, né? Perfeita ali, em sincronia perfeita com a luz do sol, né? Então ela tem cores vibrantes, é uma fotografia impactante, é uma fotografia contrastada, né? E eu curto muito essa fotografia e dei uma palhinha aqui, um pouquinho mais a fundo ali, dentro da linguagem fotográfica, sobre Punctum e Studium, né? Que é uma linguagem um pouco mais aprofundada ali, dentro de uma leitura de imagens, né? E é isso aí. Essa fotografia foi feita com ISO extremamente baixo, né? A gente pode aproximar bem essa imagem aqui, amor. Se quiser aproximar lá no rosto dela, na bota, aonde quiser, né? Ali na textura. Isso, ó. Aproxima. Muita qualidade. Ela tem muita qualidade. Vai no fio do cabelo dela ali, ó. Tem muita qualidade essa imagem, porque foi fotografado com ISO 100, né? Com ISO 100, foi uma fotografia em RAW. Eu tenho bastante intensidade de luz, porque luz é informação. Então, olha, percebe a intensidade de luz controlada, porque luz é informação, né? O que é o sensor? Ele capta a luz. Quanto mais luz eu tiver, mais informação eu tenho. Então, eu controlo essa minha intensidade de luz, seja ela do fundo ou do flash,
E aí eu tenho meu IRC muito alto, né? O índice de reprodução de cores. Tanto do sol, que tem um IRC muito alto, né? Com um sol bem intenso, e quanto do luz do flash, extremamente direcionada ali para uma área específica da minha imagem. Profundidade de campo fechada, não extremamente fechada, porque aí porque aí o prédio ia começar a competir com ela, né? Começar a ter textura, volume lá no prédio, ia começar a competir com a textura e volume dela aí ali. Como é que é o nome? Aí o Puncton ia sair ganhando nessa história. Exatamente. Né? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos. Essa modelo que é um tanto quanto especial para mim, né? Minha modelo preferida. Muito obrigada. De nada. Então essa foto a gente fez também no começo da tarde. Então a gente começou essas fotos aqui um pouco antes do previsto, né? Um pouco antes do que a gente imaginava que fosse começar a fazer essas fotos. Então, como que ela foi pensada? Eu precisava remeter que ela estava naquele lugar, naquela pegada mais rural, né? Aquela pegada mais fazenda. Queria mostrar informação no fundo, precisava mostrar informação nela, né? Porque essa foi uma campanha de moda, né? Então essa foto precisava mostrar os detalhes da roupa, ela precisava mostrar o conceito das fotos e também os detalhes da roupa. Então eu fotografei com o diafragma bem fechado, tá? E percebam que tem bastante intensidade de luz. Veja ali no galpão ali, né? Tem bastante luz e veja que em cima do galpão ali tem um telhado, né? Aqui. Isso, aquela luz, aquele brechinho ali, ó, ela tá com sombra, né? A metade do Aqui. telhado de baixo tá com sombra. Uhum. Isso significa que o sol tava bem de cima. Ele tava pegando, aquela sombra ali é do galpão de cima. De cima, né? Isso, então ele tinha muita intensidade de luz, né? Muita intensidade de luz. O sol estava um pouquinho para lá, né? Um pouquinho para lá, mas estava bombando o sol. Perceba aqui na grama, ó, um pouquinho de luz que vazou ali para a grama, tem essa luz bem intensa. Como é que a gente tem uma luz extremamente controlada com essa luz? A gente começou aqui, era 1h30? Era bem 1h30 da tarde, 2 da tarde. Como que eu fiz essa luz extremamente suave, 1h30 da tarde, né? Ela tem um controle ali de luz ambiente, de luz do flash. Elas também estão conversando muito bem. Elas estão numa conversa ali perfeita também entre a luz de fundo e a modelo. Optei por deixar a modelo ainda um pouquinho mais destacada do fundo, porque ali no fundo tinha muita informação. Eu estava com profundidade de campo fechada, né, o diafragma fechado, então isso me dá muita informação no fundo. Se eu der muita informação para o fundo, né, ele vai também estar competindo com a minha modelo. Então, de alguma outra forma, eu preciso destacar um pouco mais meu modelo. E a forma ali que eu optei foi de dar um pouco mais de intensidade de luz para a modelo. Mas intensidade de luz não quer dizer que a luz precisa ser dura, né? Muita gente confunde. Intensidade de luz é o quanto aquela luz vai ser forte ou fraca. Se a luz é forte ou fraca, não se a luz é dura ou suave. Uma luz dura, ela me gera sombras duras, aquela sombra marcada, sombra feia. Não é nada dura. Eu desafio encontrar uma sombra dura no rosto dessa minha modelo linda, né? Não vai encontrar. Por quê? Quantos pontos de luz a gente usou nessa fotografia? Tu se lembra quantos pontos de luz a gente usou nessa fotografia? Ai, não me lembro. A gente usou 2 pontos de luz nessa fotografia. Não sabia quantos era. Um ponto de luz é a luz natural do flash, né? Porém, tem um segredinho nessa luz ali, natural do flash. Eu já sei. E a outra, então como é que tu não se lembra da gambiarra? Foi difundida a luz do sol. Isso, exatamente. É verdade. Então, vamos ler essa imagem aqui. Da onde que veio aquela luz do sol? Da onde a gente percebe que está em cima do galpão lá, ó. Então ela veio ali de trás, né? De trás ali, dessa parte aqui, ó. Aqui, né? Isso, daqui para trás, né? Da tua cabeça para trás lá. Que dá para ver que aqui tem o sol, então quer dizer que ele estava aqui. Isso, e aqui, ó, a gente percebe ali em cima do galpão, né, que fez a sombra. Deveria estar vindo aqui, né? Isso, exatamente. Então, essa luz ali do sol, se a gente não optasse por fazer essa gambiarra, ela ia estar a luz do sol extremamente intensa e dura, né? Como que a gente adaptou isso aí?
A gente colocou a nossa gambiarra móvel lá, né? Que eu tenho um difusor enorme, para iluminar para modificar uma grande área de luz. Então, ia incidir um sol duro ali, eu coloquei entre a modelo, né, e o sol um difusor enorme de luz, para eu ter aquela minha luz do sol que era extremamente dura, entrando na foto extremamente suave ali. Então, percebe que na blusa dela ali, ó, bem no canto ali, a gente tem o brilho, a especularidade da luz ali, o brilho mais alto de luz, ó. Então, é dali que vinha a luz mais forte. Aquela outra luz que se distribuiu no rosto dela, se dividiu com a minha luz do flash, que eu usei um octabox muito próximo a ela, aqui, ó. Percebe? Uhum. Então, vim desse lado, né, aqui, gerando luz e sombra, porém uma sombra extremamente difusa, né? E aquela minha luz ali que estava vindo lateralmente, antes que era dura, como eu tenho um modificador de luz enorme, ela está difundindo pro corpo da minha modelo ali também, né? Como se fosse uma sombra. Eu tô fazendo uma sombra. Só que com um modificador de luz que ele serve para difundir a luz, para quebrar os fótons de luz, né? E ele, nessa fotografia aqui, ele tá me preenchendo as sombras também. Então, ele veio para preencher as sombras, trouxe o recorte ali pro lado do teu braço, e com a nossa luz do flash, que eu mandei ali a 45 graus, né? A gente tem isso, lado, né? A gente tem a nossa luz principal, né? Causando ali a nossa luz 45 graus. Um pouquinho mais intensa do que a luz do sol. Porque é ali que tá me... que eu tenho um controle absoluto da minha luz ali. Exatamente. Né? E aí que tá, né? Luz principal sempre é a mais intensa. Não exatamente, porque assim, ó, a luz de recorte, ela também pode ser muito intensa, né? Porque a intensidade da luz, entendi. Mas é a luz que vai predominar na minha imagem, a luz que vai predominar, a luz que vai dar o sentido para a minha fotografia, entendi. Né? A minha luz predominante, a minha luz mestra, né? Se não fosse aquela luz, a minha fotografia ficaria totalmente diferente. É isso que é a luz principal, não necessariamente é a mais intensa. Pois é, mas nesse caso aqui, né? Se tu tivesse colocado uma carga inferior a do sol, aí a minha luz do sol ela ia se transformar. Nesse caso, sim. E né? Nesse caso, sim, entendi. Exatamente. Não é uma regra que sempre a luz principal tem que ser a mais intensa. Exato. Quando a gente tá falando de luz de recorte. Exatamente, né? Exatamente. Se for duas luzes entrando só, tipo duas luzes aqui de frente, uma de preenchimento e a outra de principal. Isso, porque senão o que acontece? Se eu mandar, por exemplo, as duas na mesma intensidade, eu vou estar tirando as sombras de uma para outra, né? Então eu vou estar deixando uma fotografia mais pobre. Então a gente opta por baixar um pouco a intensidade de luz de uma, né? Pra gente ter essa transição de luz, a gente percebe no teu rosto uma transição de luz. Tem área que tá mais iluminada, tem área que tá menos iluminada, né? Então a gente percebe essa transição de luz. Quando a gente tem essa fotografia que é menos intensa, mas ela também é importante, essa iluminação que ela é menos intensa, mas também é importante, é a luz de preenchimento, né? Se fosse só a minha luz principal ali, né? Imagine, claro, eu tô ali com a minha luz do sol, não tenho como optar de fotografar só com a minha luz do flash, né? Eu teria como optar em fotografar só com a luz natural, né? Só com a luz, só que ali eu não ia ter a característica de luz que eu queria. Então, eu optei por manter a intensidade de luz que eu tinha, né? Bastante intensidade de luz ali para ti, a luz bem distribuída com o difusor de luz, e quis dar uma característica mais forte para essa iluminação, jogando ali um ponto específico para o teu rosto, né? Para o teu rosto e para o teu corpo também, mas aonde mais incide luz ali no rosto, que dá a minha característica de luz 45 graus. Muito bem. Nossa, eu aprendo muito nesse quadro. Maitê vai ficar craque. Eu não sou fotógrafa, tá, pessoal? Daqui uns dias eu vou abandonar e a Maitê vai... Eu vou só fotografar e a Maitê vai assumir a leitura aqui. Meu Deus, que responsa. Acho que não tô com essa bola aí, não. Bora lá, mas chega lá. Vamos lá, vamos pra próxima. Nossa, com esse professor aqui, né? Com certeza eu chego lá bem rapidinho. Se ninguém cava o Zé. O Zé cagava. E aqui temos a fotografia da Fran, né? A Franciele, querida Franciele.
ela estava muito nervosa para fazer as fotos, e depois que a gente terminou as fotos, eu disse: e aí, Fran, tu tava de brincadeira comigo, né, que tu tava nervosa. Ela se saiu muito bem, se saiu uma modelo assim, de primeira, né? Não foi nem um pouco difícil de fotografar ela, parecia já que ela era realmente uma modelo, né? Para quem não sabe, eu fotografo pessoas normais, como a gente, né? Mais de 90% dos meus clientes são pessoas normais, né? Como a gente, e que não são modelos. Então, pouquíssima parte ali são realmente modelos. Mas eu tento sim trazer para minha cliente, para os meus clientes, essa experiência de ser modelo, né? Da gente fazer mesmo um conceito para as fotos, para a gente criar uma produção, né? Para pensar nas fotos, como vão ser as fotos, para criar uma iluminação. Eu levo mesmo assistentes, vou lá, o que eu puder fazer para trazer essa experiência e qualidade de um trabalho realmente de moda, eu faço, né? Quem me conhece sabe, quem já fotografou comigo sabe, né? Eu não faço isso quando eu explico para o cliente como eu trabalho e ele opta por não ter esse estilo de trabalho, né? Que esse trabalho não tem essa característica, que sim, quer as minhas fotos, mas com uma pegada mais natural, com uma pegada de não fotos de revista, né? Então, não é o estilo de trabalho que eu mais curto fazer, mas eu faço também. Então, a maioria é esse. A maioria me né? procura justamente por essa linguagem, né? Então, é o que me destacou, é o que me diferenciou dentro ali do meu mercado, é trazer essa linguagem de moda muito forte, né? Essa pegada de produção, de algo que foi pensado. Então, a gente tem essa foto da Fran, eu fiz todo esse preparo para antes de ler essa fotografia, porque realmente eu lembro que a Fran, ela estava muito nervosa e o ensaio dela ficou assim lindo, né? Ficou uma produção de moda. E a gente sim pensou muito nesse ensaio. Eu fiz uma iluminação extremamente pensada para essas fotos, e quem vê essa foto de cara já pode até pensar que não tem flash, né? Pode até pensar natural, né? ou pensar que só tem um flash, ou pensar que é uma luz natural, extremamente natural, né? Essa fotografia aqui, ela tem 2 pontos de luz artificiais, né? 2 pontos de luz. Não tem pro sol. Aquela luz que está entrando ali, por exemplo, aquela luz que está entrando no cabelo dela, na janela, lembra lá do estúdio, né? A parte do estúdio. O estúdio, a gente vê uma janela, logo a gente pensa, né, como funciona uma janela. Né? Exatamente. Isso que é a parada do estúdio, é massa, né? A gente vê que ela está na janela, imagina que tem uma luz natural entrando, que luz natural é essa? É a luz do sol, e aí tudo começa a fazer sentido ali dentro da nossa imagem, né? A gente começa a entender essa luz, mas não necessariamente. Esse é o poder do flash, a gente consegue simular a luz do sol em praticamente qualquer situação de iluminação, né? A gente consegue criar uma luz incrível em qualquer situação de iluminação, mas a gente não consegue simular a luz do sol em qualquer situação de iluminação, né? A gente consegue simular em algumas situações, e em algumas situações a gente consegue perfeitamente isso, né? Então, a gente não tinha intensidade de luz aqui, a gente estava para lá do meio do ensaio nessas fotos aqui. A gente não tinha essa intensidade de luz entrando lá na janela mesmo e tal. Então, se eu fosse depender, se eu fosse ficar escravo da minha luz do sol ali, né? Não escravo, mas enfim, se eu quisesse aproveitar ela não teria intensidade de luz. Inclusive, foi assim que eu comecei a criar essa fotografia, né? A gente fez essa foto com um ponto de luz, que é a minha luz principal, ali do Octabox, bem frontal a ela, né? Aquela luz meio 3D, porque ela vai frontal a ela, muito próxima. E eu fiz essa luz e me faltou intensidade ali no fundo, né? Aquela luz de fundo ali, aquela luz que entra no cabelo, me faltou intensidade. A janela tinha ficado um pouco escura, né? Tinha ficado uma parte escura. Eu disse, não, vou resolver essa parada, né? Vou colocar um flash lá, entrando ali na janela. Então, como simulando a luz do sol, coloquei uma gelatina lá misturada amarela e laranja, se eu não me engano, né? Para criar aquela característica de cor da luz do sol, né? Coloquei e direcionada ali para a janela. Não mandei direto essa luz, detalhe, não mandei essa luz direcionada para a cabeça dela, né? Porque aí eu tinha muita intensidade de luz. Eu não queria muita intensidade de luz. Eu queria uma luz entrando. Isso, eu queria aquela luz entrando. Então,
Então, a gente consegue ver o desenho ali do vidro, né? Ali no vidro, aquela luz entrando nela. Parece que a luz está abraçando o cabelo dela, ela ali, né? Parece muito uma luz natural. Parece muito uma luz natural, né? Porque o quê? A característica da luz do sol é uma luz, fundo de luz pequena, né? E dependendo do horário, né? Essa intensidade da luz do sol, ela vai mudar. Então, se for no entardecer, ela vai estar com uma característica de intensidade e de cor de luz também e de tudo, né? De direção de luz também. Então, essa luz do sol que entrou ali lateralmente, poderia muito bem ser um final de tarde, né? Aquela luz de final de tarde entrando, porque ela não está muito intensa. Poderia sim jogar a luz do sol estourando ali com bastante intensidade de luz na cabeça dela, recortando, mas aquilo ali ia chamar muita atenção. Porque a luz do sol ela também pode entrar dessa forma, né? Então, a gente tem a liberdade para simular da forma que a gente quiser. E não era aquilo que eu queria, estourar a luz ali. Simplesmente equalizar a minha imagem ali, dando um aspecto de que sim, ela estava numa luz de janela, tinha luz entrando nela, né? E essa minha luz de janela ali tá conversando muito bem com a minha luz principal, né? A intensidade delas de luz tá muito parecida. Então, é uma fotografia que eu adoro, com ISO muito baixo, com a qualidade tá lá em cima, né? Então, eu sempre busco isso, por isso eu gosto muito de fotografar com flash também, né? Amo a fotografia com flash porque ela nos possibilita muito controle, ela nos dá muito controle de iluminação, de fotografia, de direção e também a qualidade lá em cima, né? A gente não fica refém da luz do sol. Porque a luz do sol naquele momento estava um pouco, não tinha muita intensidade de luz, daí eu tive que subir o ISO, daí eu tive que fotografar com velocidade baixa. Ou então estava nublado, daí meu Deus. Ou então estava nublado, daí eu tenho que usar minha pequena profundidade de campo. Por mais que não seja que eu precise, né? Mas eu acabo ficando refém disso. Eu vou ficar refém, eu estou fotografando nublado lá, então eu preciso fotografar com a minha abertura no talo, 1.8, mas não era o que eu estava buscando com as minhas fotos, mas eu preciso estar com 1.8. Ou então eu não tenho uma lente 1.8, aí tem que baixar a velocidade, subir o ISO, e aí tu começa a ficar refém, né? E isso que é o massa do flash, ele nos dá asa, então para começar a criar a partir da iluminação natural. O flash é realmente incrível, né? Flash é vida. Fora da câmera. Fora da câmera, por favor, né? Porque se for fotografar com flash em cima da câmera, né? Para esse estilo de fotografia, é a mesma coisa que andar com uma Ferrari com freio de mão puxado, né? E só engatar da primeira. Ainda assim, uma Ferrari eu exagerei, né? Mas porque o flash ele remete a uma Ferrari, né? A qualidade, a intensidade, enfim. Loucuragem. E se eu tô com essa Ferrari freio de mão puxado, só a primeira marcha, não vou extrair o potencial máximo dessa Ferrari. Verdade. Curtiu a analogia? Curti. Bora, próximo. E essa fotografia eu curto muito, né? Eu sou muito suspeito para falar, porque as fotos são minhas. Já conhece a mãe e o pai que não gostam de filho? É difícil, né? Que acha feio o filho. Eu amo essas fotos, amo as minhas fotos, amo o meu trabalho, né? Amo o que eu faço. E então é sempre muito bom falar do que a gente gosta, falar do nosso trabalho e analisar os pontos fortes, né, do nosso trabalho, pontos fracos também. E claro, aqui a gente separa algumas fotos que ela tem muitos pontos fortes ali para a gente pegar esses pontos fortes, trazer em cima da mesa e mostrar para vocês, né? Exatamente. Desvendar ali como que foram feitos esses pontos fortes, as características, né? Exatamente. Talvez que vocês, quem assiste com certeza direto o nosso quadro de leitura, cria um padrão, padrões como, o ISO estava sempre baixo, né? Aquela luz mandou daquela forma, tá usando o sol daquela forma, tá horário por isso, né? Então, é muito legal a gente pensar na leitura de imagens como uma ferramenta para dar um gás no nosso trabalho, na nossa evolução, né? Verdade. Então, vamos lá. Essa fotografia também com 2 pontos de luz e, adivinha? Um natural e um ponto de luz artificial. Ou errei? Na verdade, não. Desculpa, eu errei. Peço perdão. Foram 3 pontos de luz. 2 artificiais, 2 pontos de luz artificiais e um ponto de luz natural. Que é o sol aqui na cabeça dela. Exato. Esse aqui Como que tu conseguiu perceber essa diferença de... A cor. A cor. Então, é uma característica da luz. Aqui. A cor, tá? Lembrei aqui que foram 3 pontos de luz.
Eu usei uma luz lateral de cima, né? Encaixando neles, tá? Uma luz lateral de cima encaixando neles, que era o Octabox. Daqui. Isto. Tá. E ele cobre, percebe aqui que ele cobre aqui quase toda a parte do braço dela ali e tal, né? Até aqui. Isso. Aquela luz que tá no lado esquerdo, aqui? Perceba que ela tá misturada com a do Sol. Ela tá misturada. Porque eu usei mais como um preenchimento, porque essa parte ia ficar muito escura. Eu fiz essa foto só com as duas luzes, que eu fiz com o Octabox e a luz do Sol. Aquela luz do Sol, percebe aqui no cabelo da Luana. Aqui também dá pra ver, né? Isso, no braço, ali a gente percebe que algumas partes ela é branca, como por exemplo no braço dele é branca a luz. Né? Aquilo é bem branca aquela luz no braço dele, no braço dela já é amarela. Ali, aproxima mais. Aqui já é amarelinha. Isso. E aqui é branco. Isso aí. Então, ela tem uma mistura, né? Ela se misturou com a minha luz de preenchimento. Porque ela ia ficar muito escura essa imagem e eu queria que ela não tivesse essa agressividade na sombra, né? Eu queria que ela não tivesse uma queda muito grande de luz para sombra. Então, eu mandei a minha intensidade de luz ali principal... na mesma intensidade praticamente que o Sol, né? Talvez o Sol está um pouquinho mais forte a intensidade. Então, ele é a minha luz ali de recorte, tem mais intensidade que a luz principal, mas ela está como um recorte. Desmistificando, né? O que nós tínhamos falado antes. Exatamente. Então, ela tem a minha luz encaixando neles de cima ali, com o Octabox 120. Tenho minha luz, eu usei um Beauty Dish, né? Por que eu usei o Beauty Dish? Ele não era o modificador de luz mais indicado. Por exemplo, para usar de preenchimento. Se eu fosse fazer essa fotografia em estúdio, não seria o Beauty Dish que eu usaria como uma luz de preenchimento. Uma luz de preenchimento, né? Mas quando a gente está fotografando externa, eu não tinha lá 2 assistentes de luz, né? Eu tinha um assistente de luz segurando uma luz e o meu Beauty Dish que eu estava usando como preenchimento, se eu colocasse ali um outro Octabox para mandar aquela luz mais suave como um preenchimento, né? Eu tava ali correndo perigo de perder um modificador de luz, porque quando a gente está fotografando externo, não tem ninguém segurando o modificador de luz, o vento é o nosso maior inimigo. Então se liga, fica a dica aí, né? Abre parênteses. Já foram quebrados muito Octabox. Muito Octabox foram quebrados de besteira, largou um pouquinho, o vento bate e quebra o Octabox. Então usei o Beauty Dish, é mais difícil de bater vento que ele cair, né? E se cair por ele também, ser menor, e se cair ele não quebra, né? Essa é a vantagem ali da gente estar usando esse modificador de luz para essa situação. Então usei meu Beauty Dish, usei o meu Octabox como luz principal, o Beauty Dish como luz de preenchimento e a luz do Sol ali como um contorno, né? Como um recorte. Detalhe, fiz essa fotografia em High Speed Sync, tá? Tinha bastante intensidade de luz ali. Se eu tivesse em qualquer outra situação de iluminação, seria mais fácil para fazer essa fotografia, né? Não precisaria talvez de 3 pontos de luz, seria mais fácil de resolver. Mas eu vi ali naquela dificuldade porque tinha bastante intensidade de luz ali neles, né? Então virei eles ali lateralmente para o sol pegar ali neles, né? E usar ele como recorte, ganhei então um ponto de luz, perdi um inimigo, ganhei um amigo ali de luz recorte. E montei meu ponto de luz estrategicamente e como tinha bastante intensidade de luz, joguei lá minha velocidade lá para cima, fiz essa foto em High Speed Sync, né? Percebe ali que tem o plano de fundo, né? O fundo bem desfocado. Muito bem. Então, tá desvendado. Tá desvendado o segredo dessa foto. E aí, o que tu tem pra dizer aqui é uma outra pegada, né? Uma outra pegada totalmente diferente, estúdio, né? Na verdade. É praticamente um estúdio. Eu selecionei essa foto aqui porque muito me faziam pergunta. Em casa é pequeno e tal, não sei o quê. Eu tava fazendo as fotos da Luísa com uma outra pegada, foto externa e tal. E aí, entre uma troca de roupa e outra, a gente passou por uma sala, a sala da casa dela ali, né? E não era muito grande, né? Mas eu vi a possibilidade de criar uma situação de luz ali, né? Coloquei uma luz de fundo para dar aquela luz e sombra, né? Aquele volume, aquela textura ali dos tijolos, né? Coloquei uma luz bem estrategicamente ali para ela. Aquela luz que eu mandei para ela não poderia estar muito direcionada
muito para ela, né? Porque ela ia também incidir ali no fundo. Que aí eu ia matar totalmente. Se eu tivesse, claro, mais espaço, aquele laranja ia ficar mais laranja, né? Eu ia ter a possibilidade de deixar o laranja mais laranja. Percebe que ele começa um pouco branquear, né? Aqui ele tá mais laranja. Isso, fica mais claro. Exato. Por quê? Entendi. Porque aquela começou a influenciar aquela minha luz. A luz que eu mandei para ela também influencia ali no fundo. A gente não tava muito distante, né? Por isso que é legal essa questão da distância. Né? Então, quando a gente tem distância, a gente aproveita disso, né? Então, eu não queria, claro, engessar todo o ensaio. Não, agora eu vou barrar toda aquela luz. Uma situação de estúdio, eu barraria totalmente aquela luz, né? Para ter, sim, só a luz ali no fundo. Controlaria qual luz que está indo para o fundo, qual luz que está indo para ela, se não está uma interferindo na outra, mas ali eu vi que ia rolar uma fotografia muito legal, de uma forma muito rápida, né? O flash nos traz essa dinâmica. Coloquei uma luz para o fundo ali, acertei a intensidade da luz de fundo, direcionei uma luz para ela, esquivei um pouquinho do fundo lá, para não interferir muita luz no fundo, e a gente tava numa sala branca e pequena, né? Então, entre uma troca e outra, a gente fez esse fotão aqui. Então, o que eu considero um fotão. Tem uma luz linda, cheia de volume, textura aqui no braço dela, aqui na jaqueta, na boca dela, aparece bastante. Ali, ó, na boca dela aparece bastante textura. A gente mandou essa luz bem lateral para ela ali. Então, causou essa transição de luz e sombra. A sombra também bem intensa, né? Então, isso eu considero uma fotografia rica em volume, né? E com uma dinâmica muito grande para fazer essa fotografia, né? Quem aí acho desculpa porque não tem estúdio e tal, cara, isso aqui foi uma fotografia muito fácil de resolver e é uma fotografia mais, um estilo de fotografia mais que a gente tem dentro daquele trabalho. Fugiu um pouquinho do conceito do ensaio dela, que era uma pegada mais externo e tal, né, com muito mais movimento, mas essa fotografia foi uma das preferidas ali do ensaio e uma coisa totalmente sem pensar, espontânea, mas aí a gente tem ali o flash a nosso favor. Como a gente entende a luz do flash, vai influenciar bastante dentro desse processo ali de criação da fotografia, né? Se a gente vai demorar ou não para resolver aquela iluminação. Se eu não tivesse o domínio básico ali de iluminação, que para criar uma luz dessa não precisa ter um domínio extremo de iluminação, né? Mas o quanto tempo eu vou demorar para criar essa foto vai influenciar bastante. É isso aí, galera. Essas foram as 5 imagens lidas pelo Yuri nessa semana, nesse Leitura de Imagens. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, por tudo. E é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.